Nessa aula nós conheceremos um pouquinho sobre os elementos estruturais, ou seja, os elementos formadores que vão fazer parte da estrutura verbal. Nós já vimos que os verbos eles podem transmitir ideias diferentes, relações diferentes, ou seja, nós vamos encontrar verbos que indicam ação, outros que indicam estado, mudança de estado e fenômeno da natureza. Assim sendo, nós falaremos sobre a estrutura dessa classe gramatical, ou seja, dos diferentes pedaços, dos diferentes elementos que vão formar esses verbos. E nós vamos entender essa estrutura verbal como possuindo dois elementos distintos, basicamente dois, que são o radical e as terminações. Essas terminações também são conhecidas como desinências. Então, a estrutura dos verbos, ela é basicamente formada por dois elementos, que são o radical e as terminações. O que é o radical? Radical é o elemento que nós costumamos chamar de raiz. Por que raiz? Porque é o elemento que contém a base de significação do verbo, né? O que isso quer dizer? Quando nós tiramos o radical do verbo ou quando nós identificamos o radical, a partir desse pedaço, a partir desse elemento, eu consigo identificar sobre qual verbo eu estou falando, sobre qual verbo eu estou tratando. Então, o radical é o elemento que contém o significado, é a base de significação dos verbos. E para nós identificarmos esse elemento, basta nós passarmos o verbo para sua forma infinitiva e retirarmos dessa forma infinitiva as terminações ar, er, ir. Lembrando que infinitivo ou forma infinitiva é quando o nosso verbo ele ainda não está conjugado, ele está na sua forma normal, na sua forma tradicional. E a partir daí, fica muito fácil de nós identificarmos as terminações ou desinências, porque conforme fica sugerido no próprio nome, terminação é tudo que sobra depois que eu retiro o radical. Vamos observar aqui os exemplos. Quando nós pegamos cantaremos, esse verbo ele já está conjugado, né? Nós cantaremos. Para eu identificar o radical dessa forma verbal, o mais fácil é nós voltarmos esse verbo para a sua forma infinitiva ou para o infinitivo. Assim sendo, vai ficar cantar, porque cantaremos, na verdade, é a conjugação do verbo cantar. Do mesmo modo, comerás, voltando esse verbo para o infinitivo, é o verbo comer. E do mesmo modo, partiu, passando para o infinitivo, vai ficar partir. Então, aqui eu tenho as formas verbais conjugadas e as formas verbais no infinitivo. Nós acabamos de ouvir aqui anteriormente que a forma mais fácil de nós identificarmos o radical é tirando da forma do infinitivo ar, er, ir. Tudo que sobra anterior a essas terminações faz parte do radical. Observando aqui o verbo cantar, tirei o ar, vai ficar cante. Assim sendo, o radical do verbo cantaremos vai vir até aqui, até a letra T. Nós podemos observar isso aqui quando nós passamos para a forma do infinitivo. Do mesmo modo, comerás, passamos para o infinitivo, o verbo comer. Se eu elimino, se eu tiro essa terminação, vai sobrar esse com aqui, até a letra M. Assim sendo, o radical do verbo comerás vai vir até aqui, esse com, até a letra M.
Do mesmo modo, o verbo partiu, né? Eu passei para o infinitivo, ficou partir. Se eu elimino essa terminação, se eu tiro o ir, vai sobrar o parte até a letra T. Logo, o radical do verbo partiu vem até aqui, até a letra T. Então, nós já conseguimos identificar, nós aprendemos identificar, reconhecer o radical, a base de significação dos verbos. Tudo que sobrou depois do radical é chamado de terminações ou simplesmente de desinências. No caso do verbo cantaremos, aqui sobrou o aremos, que é a terminação. No comerás, sobrou aqui o erás. E no partiu, o i e o u. Então, essas são as terminações dessas três formas verbais. Só que essas terminações, elas também são subdivididas, elas recebem um nome. Eu não posso simplesmente dizer radical e terminações, porque essas terminações, elas vão se subdividirem, elas vão apresentar denominações diferentes, características diferentes. Por que que isso acontece? Porque essa terminação, ela é responsável por nos trazer algumas informações adicionais sobre essas formas verbais, sobre esses verbos. Eu posso identificar em que pessoa esse verbo foi conjugado, em que tempo ou modo. Então, essas terminações trazem consigo essas informações a respeito do verbo, a respeito da minha forma verbal. Então, nós já vimos aqui que a terminação nada mais é do que o finalzinho do meu verbo, é tudo aquilo que sobra. Então, e nós ouvimos também que essas terminações, elas passam a receber nomes diferentes, né? Porque elas vão se subdividir, são elementos diferentes, apresentam elementos estruturais diferentes, que são vogal temática, tema, desinência, modo temporal. A partir de agora nós vamos começar a chamar, a falar essa desinência, modo temporal, como DMT, e desinência número pessoal, DNP. Quando eu falo de desinência modo temporal, isso quer dizer que eu consigo identificar o tempo e o modo que o meu verbo foi conjugado. E desinência número pessoal, eu consigo identificar a pessoa pronominal, se é da primeira, segunda ou terceira pessoa, e número, se esse verbo está no singular ou no plural. Então, nós conseguimos perceber aqui que essas desinências, tanto a modo temporal quanto a número pessoal, é responsável por nos apresentar, por nos identificar, para nós identificarmos a conjugação que esse verbo pertence, né? A forma com que ele foi conjugada. Então, vamos falar um pouquinho sobre a vogal temática. O que é a vogal temática? Nós já aprendemos a reconhecer, a identificar o radical de um verbo, que é aquela base de significação, é aquele pedaço que não vai mudar em todas as conjugações dos verbos regulares. E a vogal temática é simplesmente a vogal que vai aparecer depois do radical desses verbos regulares, e é a partir dessa vogal temática que eu consigo identificar a conjugação que o meu verbo pertence, se ele é da primeira conjugação, da segunda ou da terceira. O que isso quer dizer? Quando nós falamos em verbos da primeira conjugação, são aqueles que, quando estão no infinitivo, terminam em ar. Da segunda conjugação, quando estão no infinitivo, terminam em er ou or, e da terceira conjugação são aqueles terminados em ir. Então, a vogal temática, além de ser a vogal que aparece depois do radical dos verbos, ela também é responsável por nos mostrar a qual conjugação esse verbo pertence. Então, nós vamos entender a vogal temática
apresentando essas duas particularidades. É a vogal acrescentada depois do radical e é ela que vai nos auxiliar, que vai nos ajudar a identificar a conjugação que esse verbo pertence. Tema. Tema é a junção, é a fusão do radical, que nós já aprendemos anterior, que é a base de significação da palavra, é a junção do radical mais a vogal temática. Simplesmente a união dos dois elementos, radical e vogal temática. E por último, as desinências, modo temporal e número pessoal, que nós já colocamos aqui, que são as responsáveis por identificar tempo, modo, pessoa e número de cada verbo, de cada forma verbal. Vamos colocar em prática, vamos observar todos esses elementos estruturais a partir das duas formas verbais que nós relacionamos. Vamos pegar primeiramente o verbo cantaremos. É o verbo cantar no infinitivo. Então vamos colocar essa forma verbal aqui. É o verbo cantar. Por que nós estamos colocando o verbo na sua forma infinitiva? Porque nós já acabamos de ouvir anteriormente que é a forma mais fácil de nós identificarmos o radical desse verbo. Então, se eu pego o verbo cantar, elimino a terminação, elimino o ar, vai ficar cante. Logo, o radical da forma verbal cantaremos, ele vem até a letra T, até vai ficar o cante. Então, vamos preencher aqui. Cante é o radical. Nós ouvimos que vogal temática é aquela vogal que aparece depois do radical. Então, vamos observar. Olha aqui, cantaremos. Olha a vogal que apareceu depois do radical dessa forma verbal, que é o A. Eu não estou falando de qualquer vogal que possa aparecer depois. Eu estou falando da primeira vogal que aparece ao lado do radical dos verbos. Então, aqui eu tenho a letra A. Nós ouvimos também que, além da vogal temática aparecer ao lado do radical, é ela que vai nos identificar, né, que vai nos auxiliar a que conjugação esse verbo pertence. Então, quando nós pegamos um verbo aqui, ó, que termina em A ou que termina em A, eu sei que esse verbo ele é da primeira conjugação. Então, eu já tenho dois elementos estruturais que foram identificados, que nós relacionamos aqui. O radical, cante, mais o A, que é a vogal temática. Dando continuidade, vamos ao tema. O que é o tema? É a junção do radical com a vogal temática. Nada mais é do que a união desses dois elementos estruturais. Então, quando eu uno o radical mais a vogal temática, vai ficar canta. Então, canta é o tema do meu verbo. Então, se nós observarmos a forma verbal cantaremos, nós já estamos aqui, ó, nesse ponto. Já identificamos o radical, já identificamos a vogal temática, juntamos e construímos o tema do meu verbo. Está faltando aqui as chamadas terminações ou desinências, né? Que é o remos. Essas desinências vão ser subdivididas em dois tipos. Desinência modo temporal, que é essa primeira parte. Quando nós falamos cantaremos, esse re dá a ideia, né, de que esse verbo, nós cantaremos, que ainda dá a ideia de que esse verbo vai acontecer. Então, é um verbo que foi conjugado no futuro. Então, e no modo que é modo indicativo. Então, vamos preencher aqui. Cantaremos, o re é a desinência modo temporal. E quando nós continuamos a observar, nós vamos perceber que esse mos, cantaremos, quem cantaremos? Nós, está associada à primeira pessoa do plural.
Se eu estou falando de primeira pessoa do plural, observem aqui, ó, eu tenho uma desinência número pessoal. Então, desinência número pessoal do nosso verbo está aqui o mos. Então, nós conseguimos identificar os 5 elementos estruturais, os 5 elementos formadores do verbo cantaremos. Do mesmo modo, acontece com a forma verbal sentirei. Passando para o infinitivo, sentir, se eu elimino o ir, vai ficar sente até o T. Então, aqui eu tenho o radical. Após o radical, vai aparecer o que nós chamamos de vogal temática, que no caso aqui é a letra I. Tema é a união do radical com a vogal temática, então aqui eu tenho sente. E por último, que são as desinências, né? Que está aqui a terminação, sentirei, desinência modo temporal, o re, e o i, que é a desinência que indica o número e a pessoa. Então, esses são os elementos estruturais, ou seja, os elementos formadores dos verbos. Assim sendo, nós identificamos esses elementos, existe a chamada forma verbal, que nada mais é do que uma pequena fórmula, um pequeno lembrete mesmo, é um lembrete sobre esses 5 elementos estruturais, sobre todos esses elementos que nós já vimos anteriormente, que formam a estrutura verbal. Quando nós pegamos essa fórmula R mais VT sobre T, então olha aqui, eu tenho o R que representa o radical do meu verbo, o VT que é a vogal temática. Radical você já sabe que é o elemento, que é a base de formação. Vogal temática é a vogal que vai aparecer ao lado do meu radical, e juntos, radical e vogal temática formam o tema. Então, nós já conseguimos identificar essa primeira parte da nossa fórmula. Depois, como é formada a terminação do meu verbo? Desinência modo temporal. Além da desinência modo temporal, eu também tenho desinência número pessoal, que juntas formam o SF, ou seja, sufixo flexional, ou simplesmente desinências. Ou seja, é aquele pedaço, é aquele elemento que eu vou identificar pessoa, número, tempo e modo da minha forma verbal. Quando nós falamos desses elementos estruturais, quando nós falamos de radical, vogal temática, tema, enfim, né, dos 5 elementos que nós citamos, devemos levar em consideração 2 diferentes tipos de verbos, que são os verbos regulares e os verbos irregulares. O que isso quer dizer? Os verbos regulares são aqueles que possuem um radical fixo, ou seja, é o mesmo radical em todas as conjugações dessa forma verbal. Já os verbos irregulares são aqueles que não possuem um radical fixo ou que possuem alguma mudança, que apresentam alguma mudança no radical ou até mesmo em algumas terminações na hora que eu vou conjugar esse verbo. Observem aqui, quando nós pegamos, por exemplo, o verbo estudar, nós já vimos que o radical desse verbo vai até o D. Estude, né? Eu estudo, tu estudas, ele estuda, eu estudarei, tu estudarás, eu estudei. Em todas as conjugações, em todas as pessoas, tempo e modo, o verbo estudar, ele vai apresentar esse mesmo radical. Então, eu digo que o verbo, ele possui um radical fixo. Ele mantém o mesmo radical em todas as conjugações. Então, quando isso acontece, eu digo que o meu verbo, ele é regular. Já os verbos irregulares são aqueles
que sofrem algum tipo de mudança, que sofrem algum tipo de alteração. Quando nós pegamos, por exemplo, o verbo trazer, eu trouxe, eu trarei, né? Ele traz. Nós percebemos que em cada uma dessas conjugações houve algum tipo de mudança, houve mudanças em relação ao radical desse verbo. Então, verbo regular e verbo irregular está diretamente relacionada a essa mudança ou não do radical do meu verbo. Então, aqueles que possuem radical fixo são chamados de verbos regulares. E aqueles que possuem um radical que sofre algum tipo de mudança são chamados de verbos irregulares. Essas mudanças também podem acontecer nas chamadas terminações. Então, em relação aos verbos regulares e irregulares, é isso aí. Regular está relacionado à capacidade que o verbo tem em manter o seu radical. Dessa forma, quando nós falamos em radical, né, dos meus verbos, nós ainda vamos encontrar duas denominações diferentes, que são os chamados verbos risotônicos e arrisotônicos, ou simplesmente forma risotônica e forma arrisotônica. Isso, né, essas duas denominações estão diretamente relacionadas ao radical dos verbos. Por isso que quando nós falamos de estrutura verbal de verbos regulares e irregulares, imediatamente nós citamos esses dois tipos de verbos. Por quê? Porque forma arrisotônica é aquela que possui a sílaba tônica no radical, ou seja, verbo risotônico é aquele que possui a sílaba tônica, a sílaba mais forte no seu radical, na sua base de significação. Quando nós pegamos, por exemplo, amo, né, o verbo já está conjugado, eu amo, é o verbo amar. Se nós identificamos o radical dessa palavra, nós vamos perceber que é aqui, ó, o primeiro elemento, essa primeira parte. E eu consigo identificar que esse amo, né, a sílaba mais forte é essa aqui, tá? É um pedacinho, é o início, a divisão silábica, né? Aqui eu tenho primeira sílaba, segunda sílaba, estou falando de uma divisão de fonemas, no caso, não a divisão silábica. Então, esse A é a sílaba mais forte, é a sílaba tônica da forma verbal. Então, por isso que ele é chamado de verbo risotônico, porque a sílaba tônica, ela está inserida, ela faz parte do radical do meu verbo. Quando nós pegamos, por exemplo, estuda, verbo estudar, o radical do meu verbo vai até a letra D. Estuda, sílaba tônica, eu tenho aqui, ó, o tu. Então, eu consigo identificar também que a sílaba mais forte, ela está inserida dentro do radical do verbo. Do mesmo modo, brinco, né? Aqui eu tenho o radical até a letra C e a sílaba tônica está aqui. Já as formas arrisotônicas é a que possui a sílaba tônica fora do radical. Enquanto que o risotônico, a sílaba tônica está inserida, faz parte do radical, a forma arrisotônica, a sílaba na forma arrisotônica, a sílaba tônica, ela está fora do radical do meu verbo. Quando nós pegamos a mesma forma verbal aqui conjugada, amarei, o radical o an e a sílaba tônica rei. Então, nós percebemos que a sílaba tônica, a sílaba mais forte, está fora do radical do meu verbo. Estudaremos, nós já identificamos que o radical vai até a letra D. Sílaba tônica, né? Está aqui. Estudaremos, sílaba mais forte. Do mesmo modo, brincarão, olha a sílaba tônica da palavra, que também está fora do radical. Então, é isso aí. Em relação à estrutura dos meus verbos, né, nós vamos identificar 5 elementos estruturais diferentes, que são o radical, a vogal temática, o tema, a desinência modo temporal e a desinência número pessoal.
Em relação a esses verbos, a estrutura desses verbos, nós vamos encontrar aqueles que são regulares e os irregulares. Verbos regulares, aqueles que possuem um radical fixo. Irregulares são aqueles que sofrem algum tipo de modificação. E formas risotônicas são aquelas cuja sílaba tônica está inserida no radical, faz parte do radical. E a forma arrisotônica é aquela cuja sílaba tônica está fora do radical.